Eu utilizo essa imagem para abordar o tema que vamos entrar. Sobre Hassatan. Será mesmo que Hassatan foi lançado, foi expulso dos céus para a terra? E no impacto ele se tornou essa figura feia, horripilante, anterior? Será mesmo que ao ser lançado, ou ao ser expulso dos céus, ele desceu ao nosso planeta como um cometa e causou destruições? Vamos ver e tentar tirar essa dúvida? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Isaías. Isaías, capítulo 14. Vamos lá. Verso de número 12. Aqui. Eir, Nafalta Mishamayim, Hillel ben Shacha. Vamos dar uma olhada na tradução desse texto. Olha o texto aí. Eir Nafalta Mishamayim Hillel ben Shacha. Olha o Hillel aí. Da onde traduziram esse Hillel? De Lúcifer. Quando na verdade quer dizer estrela da manhã ou filha da manhã. Bom, de acordo com a narrativa alegórica, importante ressaltar, alegórica, o texto narrado de Isaías em hebraico mostra que a palavra Hillel não tem nada a ver com Lúcifer, absolutamente nada. Ela pode significar louvor, pode significar uivo, gemido, dependendo, acredito, né, do texto em que ela se aplica, no texto em que ela é empregada. Agora, Lúcifer, nada a ver. A narrativa de Lúcifer, criada, acredito que pelo sistema religioso romano, daí nós podemos colocar São Jerônimo, ou até mesmo João Ferreira de Almeida. É totalmente equivocada. Mas aí de repente você diz assim, mas louvor não é um de seus nomes. Eu tenho que coçar a cabeça, né? Eu tenho que coçar a cabeça assim. Vamos continuar. Na tradição cristã, este significado de Lúcifer até prevaleceu. Os pais da igreja mantêm que Lúcifer não é o nome próprio do diabo, mas defendem apenas a ideia do qual ele caiu. Porém, será que o Tanar está mesmo falando de um anjo caído? Essa é a pergunta que todo leitor deve fazer. E a resposta vem facilmente analisando o texto em seu contexto original. Para que a minha leitura não seja cansativa ao espectador, eu vou pedir que você leia Isaías no capítulo 14, do verso 4 ao verso 22, e você vai entender que a profecia trata-se apenas de uma parábola contra o rei de Babilônia. Logo depois, você vai ver também que é igual os capítulos 13 e 15 de Isaías, para perceber que ele está falando do juízo de Babilônia e de outras nações vizinhas de Israel. Não é difícil perceber que a passagem não tem absolutamente nada a ver com os anjos caídos, e sim, é uma mensagem ao rei de Babilônia, que era arrogante e se achava invencível, pois ele seria destruído e os filhos de Babilônia seriam assolados. A linguagem que fala metaforicamente do subir aos céus e tornar-se como Elohim, assim como o equipara metaforicamente com uma estrela. E mesmo que fosse literal, essa passagem não traz qualquer menção a um anjo, pelo contrário. O homem aqui tem descendência, povo, e é chamado de rei de Babilônia.
Seria forçoso aplicar essa passagem a qualquer outro ser, infelizmente. A maioria das pessoas lê apenas versículos isolados, sem se preocuparem com o contexto. Porque aqui o contexto não poderia ser mais claro. E o mais importante de tudo é que a profecia se cumpriu plenamente. Babilônia, foi conquistada por Ciro em 539 antes da Era Comum. E o rei de Babilônia foi executado, juntamente com seus descendentes. Isso, claro, além de todas as derrotas posteriores para outros povos que a destruíram completamente. Ezequiel 28, do 12 ao 19. Novamente, se o leitor prestar atenção no contexto, observará que Ezequiel está profetizando acerca das nações e dos governadores. Em momento algum, há qualquer menção de um anjo que caiu. E chega a impressionar que as pessoas finjam que não leram. A clara referência do rei de Tiro, no caso do rei de Babilônia. Ainda há o pretexto de que se teria que ter lido alguns versículos para cima. Mas nesse caso, é absolutamente injustificada a distorção flagrante do texto bíblico. Mesmo a menção do queruve, do Éden, claramente não é literal, mas sim se refere à glória que o rei de Tiro tinha. Isso se confirma com a menção ao comércio e às inúmeras pedras preciosas. De fato, o comércio injusto não é algo que surpreende, visto que Tiro era um importantíssimo centro comercial. Por ser uma cidade portuária, a menção à perfeição indica que ele foi posto naquela posição, porque era reto aos olhos de Elohim. Até que em dado momento, a ganância lhe subiu à cabeça. Como se pode perceber, nunca houve, segundo Tanar, nenhuma queda de um arcanjo que, apesar de toda a sua inteligência e em um momento de insanidade absoluta, resolveu supostamente se rebelar contra o Criador do Universo. A suposta queda de tal ser é baseada em passagens fora do contexto, que na realidade se referem a coisas bastante concretas. A queda de reinos específicos e de seus reis, que são inclusive citadas abertamente nas Escrituras. O Tanar abrange um período de, no mínimo, 3.500 anos. E no mínimo muito curioso, né? Que um ser tão importante, que deve ser combatido com orações e batalhas espirituais, jamais apareça em 3.500 anos. É estranho, para dizer o mínimo, que os homens que recebam revelação direta de Elohim, como Moisés, Davi, Elias, entre outros, não tenham deixado qualquer instrução para combater esse suposto inimigo cósmico tão importante. Bom, em referência ao texto de Ezequiel 28, onde foi narrado no texto anterior. Alguns vão dizer assim: nossa, você tem que ser imparcial. Tá bom. Aí eu digo para você sobre dois versículos anteriores ao que foi lido, que é o versículo 2 e o versículo 9. No texto em hebraico está escrito assim: Veatar Adam Veloel, que significa: tu és um homem e não uma força espiritual. É porque ela não significa exatamente Deus. Pode ser uma força, uma energia. Pode ser uma força, uma autoridade.
Fala, você não é Deus, você é um homem. Está escrito isso no versículo 2 e no versículo 9. Eu vou mostrar para você aqui. Não, melhor, fazer melhor. Vou marcar com lápis para você fazer o risquinho embaixo. Ve'ata Adam velo el. Tu és um homem e não um Deus. Isso está no versículo 2 e no versículo 9. Então, eu não estou pedindo você para esquecer, né, que isso aí seja uma referência ao Satanás, ao Satanás, não. Presta atenção no texto. Não quer dizer nada, não tem referência nenhuma a um ser espiritual importante, a um ser místico. Não, você está falando do rei de Tiro, um homem, não um Deus. Shalom para você.